Olá, povo de Deus, tudo bem? Que a paz esteja com todos vocês. E eu queria aproveitar esse momento. Deus me deu uma palavra e eu queria compartilhar ela com você também. Não queria só guardar para mim. E a palavra que eu quero compartilhar com você hoje está lá em Isaías 53, versículo 10. Eu quero ler com você, vamos lá? Diz assim, ó: Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo. Aqui está falando de Cristo. Tudo que Cristo passou, todo o sofrimento dele, foi do agrado do Pai. Aqui está dizendo que o Senhor se agradou em permitir que Cristo passasse pela moenda. E olha que interessante. Assim como Cristo passou pela moenda nessa terra, nós também iremos passar. E eu percebo hoje que a igreja, a maioria das pessoas, elas não estão preparadas para o dia mau. As pessoas hoje só estão preparadas para a bênção. E eu não quero que você se desprepare para a bênção, pelo contrário, continue preparado para a bênção. Só que você também tem que se preparar para o dia mau. Sempre teremos dias maus. E ainda mais nós que seguimos a Cristo. Porque Cristo deixou na palavra dele que nós passaríamos por momentos difíceis se nós o seguíssemos piedosamente. Se nós o seguíssemos com fidelidade, nós passaríamos por algumas moedas que eu quero compartilhar com você hoje. Ora, se o nosso Senhor passou pela moenda, nós também iremos passar. E a primeira dificuldade que nós iremos passar, se nós servirmos a Cristo com fidelidade, está lá em Mateus capítulo 5, versículo 10, que diz assim, ó. Mateus 5, verso 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A primeira moeda que você tem que se preparar é para perseguição. Guarde isso. Você tem que ser uma pessoa preparada e acostumada à perseguição. Só que o que nós vemos hoje? A maioria. Tudo despreparado. Não suportam nenhuma olhada estranha. Já se afastam da igreja, já se afastam de vir aos cultos. Uma olhada estranha já muda de congregação, já vai para outro lugar. As pessoas hoje não suportam nenhuma olhada estranha. E Jesus nos alertou que se nós seguíssemos Ele com piedade de todo o nosso coração, nós passaríamos por perseguições, e lembrando, sem merecer. Era para a gente estar exultando e pulando de alegria quando alguém nos perseguir sem merecer, porque isso é sinal que nós estamos no caminho certo. E se alguém está nos perseguindo sem a gente merecer, a gente deveria pular de alegria, sabe por quê? Porque Deus está usando aquela pessoa para nos perseguir sem merecer, para mostrar para nós estamos no caminho certo. Mas em vez de nós nos alegrarmos, nós nos entristecemos, entramos em depressão, em tristeza, abandonamos a casa de Deus, abandonamos a obra de Deus por causa das perseguições, sendo que deveria ser algo normal para mim e para você. Então essa é a primeira moeda que você vai passar se você estiver seguindo a Cristo com piedade. Você será perseguido. E você tem que se acostumar com perseguição. A gente tem que parar de ser menino e menina na fé e nos tornarmos homens e mulheres de Deus, maduros, preparados para a perseguição. A segunda moeda que Cristo falou que nós iríamos passar está aqui no versículo 11. Ó. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem. Temos que estar acostumados com as injúrias. Deveria ser algo normal para a gente. Aí ele continua. E perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Olha aí, deveríamos estar acostumados à perseguição, às injúrias e a mentirem ao nosso respeito. Nós deveríamos nos alegrar quando as pessoas mentirem ao nosso respeito. É Deus nos mostrando, ó, você está no caminho certo, parabéns, continua assim, continua firme. Nós temos que ser igual o Monte Sião, que não se abala. Você não pode se abalar porque estão te injuriando, estão mentindo sobre você, estão te perseguindo, mas pelo contrário, você deveria estar feliz. Eu sei que no primeiro momento é difícil, mas nós temos que doutrinar o nosso coração para chegar nesse nível, de nos alegrarmos quando passarmos pelas moendas. Amém? Ó, e continuando aqui, ó, Mateus capítulo 5, verso 39, ele diz aqui, ó, eu porém vos digo que não resista ao mal, mas se qualquer pessoa te bater na face direita, também oferece a outra. Nós deveríamos estar acostumados a oferecer o nosso rosto. E o que Jesus quis dizer nesse contexto de oferecer o rosto? Se você puder anotar, anota aí. De pessoas quererem te envergonhar na frente dos outros. Nós deveríamos estar preparados para sermos envergonhados pelas pessoas simplesmente por seguirmos piedosamente a Cristo.
E eu te pergunto, você está preparado para ser envergonhado na frente das pessoas por amor a Cristo? Você deveria estar preparado. Você deveria estar acostumado a ser perseguido, a passar vergonha pelo Evangelho e não se entristecer, e não ficar magoado, e não entrar em tristeza, e não entrar em depressão por causa disso. E não se afastar de tudo e de todos por causa disso. Então já comece a preparar o seu coração. Você tem que estar preparado para ser envergonhado na frente dos outros e continuar de pé, continuar firme. Amém? Essa é outra moeda que a gente tem que passar. E não adianta fugir dela. Ó, Mateus capítulo 5, verso 44, diz assim: eu, porém, vos digo, ame seus inimigos. Isso aqui é uma moeda terrível, ter que amar os meus inimigos. Aí ele continua: fale bem de quem fale mal de você. Faça o bem para quem te odeia e ore por aqueles que te perseguem e te maltratam. Só consegue chegar nesse nível quem é maduro. Quem é criança mimada não chega nesse nível aqui. E Deus hoje com essa palavra Ele quer nos amadurecer. Precisamos deixar de ser meninos e meninas e nos tornarmos maduros. Temos que estar preparados para os dias maus. A gente só está se preparando para a bênção. Se prepare sim para as suas bênçãos, mas se prepare para os dias maus também, porque eles virão. Para aqueles que seguem a Cristo piedosamente. E aí ele continua. Em Mateus capítulo 10, verso 14. Diz assim, ó. Mateus capítulo 10, verso 14. E se ninguém te receber, e se ninguém te escutar, saindo daquela casa ou cidade, sacuda o pó dos vossos pés. Outra coisa que os servos de Deus devem estar acostumados é ninguém te receber e pessoas não te ouvirem. Você que está me ouvindo agora, me assistindo, você fica irritado quando as pessoas não te ouvem, né? Você quer ajudar, falando a verdade, mostrando o caminho, e a pessoa não te ouve. E você fica irritado e com raiva. Você não deveria ficar irritado e com raiva. Porque Jesus falou que isso seria normal. Aqueles que seguem a Ele piedosamente, as pessoas não iriam te ouvir. Não se revolte com as pessoas não te ouvindo. Só faz a tua parte de falar. Você tá com pressão alta, você está nervoso e com raiva porque as pessoas não te ouvem. Fazer o que se as pessoas não querem te ouvir? Mas o seu dever é, continua falando. Se não querem te ouvir, problema é da pessoa. Você acha que todo mundo me ouve quando eu estou pregando? Não. Você acha que todo mundo me ouve quando eu estou fazendo essa live? Claro que não. Eu vou ficar triste por causa disso, porque as pessoas não me ouvem? Eu vou falar o que Deus colocou na minha boca e ponto final. Ouve quem quer. Amadureça. Se acostume, as pessoas não vão te ouvir. Para você não viver triste, deprimido, chateado. Vamos ser fortes. Ele falou que nós iríamos passar por isso, então se acostume. Em nome de Jesus. Ó, continuando. Mateus capítulo 10, versículo 17. Olha só o que está escrito aqui. Acautelai-vos, porém dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Acautelai-vos quer dizer o quê? Se preparem. Se vocês querem seguir a Cristo piedosamente, vocês vão passar por isso. E outra coisa que você deve se preparar para passar está aqui, ó, versículo 17. As pessoas vos entregarão aos sinédrios, ao governo. Eu hoje não vejo nenhum crente preparado para ser preso, simplesmente por pregar a palavra. Mas nós deveríamos estar preparados até para ser preso, ser entregue ao governo do Estado, simplesmente por estarmos pregando a palavra. Assim como acontecia com os apóstolos. Você deveria estar preparado até para ser preso pelo nome de Cristo. E quando você entrar na prisão, não ficar chorando, triste, murmurando e praguejando, mas fazendo igual Paulo e Silas, louvando ao Senhor no cárcere. Mas nós, como igreja, estamos preparados para isso? Ainda não. Essa palavra de hoje é para você amadurecer. Deixar de ser menino e menina e amadurecer na fé. Nós precisamos subir um próximo nível espiritual. Precisamos ser fortes. Então esteja preparado até para ser preso por estar pregando a Cristo. E aqui Jesus continua dizendo, né? E te açoitarão na sinagoga. A sinagoga representa a igreja. O que Jesus está dizendo? Vão descer o chicote em você na igreja. Você tem que estar preparado para os chicotes que você vai levar dentro da igreja. Não é do lado de fora não, é dentro. Você tem que estar preparado para as perseguições dentro da igreja. Você tem que estar preparado para as pessoas mentirem sobre você dentro da igreja e você não abandonar a igreja, continuar firme. Precisamos sair do nível de menino e de menina para homens e mulheres de Deus. Ele te avisou. Precisamos nos preparar e continuar indo para a igreja. Ainda que toda aquela igreja esteja contra nós.
Se Deus mandou a gente estar lá, a gente tem que estar lá. Não importando o que a gente passa lá. Mas engraçado, né? Um mal olhado de uma pessoa da igreja já me afasta da igreja e eu já procuro outra. Aí você vê hoje um monte de pessoas que já passaram por 10, 30, 50 igrejas. Até quando você vai ficar trocando de igreja toda hora? Trocar de igreja toda hora, isso mostra imaturidade espiritual. Amadureça. Eu não acredito que Deus chegue falando com você toda hora para mudar de igreja. Já passou por 20 igrejas? 30 igrejas? Que Deus é esse? Nosso Deus não é Deus de confusão. Então esteja preparado para apanhar dentro da igreja e continuar firme. Seja forte. Nós temos que chegar no nível do Monte Sião, que não se abala. Você não pode se abalar com essas coisas. Amém? Ó, e continuando, Mateus capítulo 10, verso 21. Diz assim, ó. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Outra coisa, você tem que estar preparado que por servir a Cristo com piedade e fidelidade, o seu pai se levantar contra você por causa disso. Você tem que estar preparado até para o seu filho se levantar contra você. Seu cônjuge se levantar contra você. E nem por isso você se abalar. Claro, vamos ficar tristes. Mas nos abalar? Cair? Não querer mais buscar a Deus por causa disso? Não. Temos que ser fortes. E estar preparado até para se a nossa família se levantar contra nós. Por estarmos seguindo a Cristo, nós devemos continuar firme. Essa é a moeda que Jesus nos avisou que iríamos passar, se estivéssemos servindo a Ele com fidelidade. Olha aí, ó, Mateus capítulo 10, verso 22. E odiado de todos sereis por causa do meu nome. A gente tem um grande defeito. A gente quer agradar todo mundo. Guarda isso, pare de querer agradar todo mundo. Se você querer agradar todo mundo, você vai deixar de ser você. Você vai perder a sua essência para querer agradar todos. Pare de querer agradar todos. Seja você, seja quem você é em Cristo Jesus. E se a pessoa não quiser isso, o problema é dela. Para de querer agradar todo mundo. Jesus falou que se você andar com Ele, você será odiado pelas pessoas. Amém? Seja forte. Seja forte para saber que pessoas te odeiam. E mesmo assim você continua firme. Amém? E ele continua. Versículo 25. Basta ao seu discípulo ser como seu mestre, e ao seu servo ser como seu senhor. Se chamaram de Beelzebul, pai de família, quanto mais os seus domésticos. Outra coisa que você deve guardar, chamaram Cristo de Beelzebul, de príncipe dos demônios. Você deve estar preparado, por amor a Cristo, a ser chamado de demônio. E eu tenho certeza que pessoas que estão me assistindo agora ou vão me assistir depois, se ouvirem que são demônios, entram em depressão. Você tem que se preparar para ouvir essas palavras malditas e não se abalar, continuar firme. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala. Amém? Ó, Mateus capítulo 20, verso 18, diz assim, ó. Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. Quem condenou Cristo à morte foram as pessoas, os líderes religiosos. Outra coisa, você tem que estar preparado para os líderes religiosos te perseguirem. E mesmo assim, você continuar firme. Quantas pessoas me assistem e vão me assistir depois, que se afastaram da igreja, deixaram de ter comunhão com Deus por causa de maus tratos de líderes religiosos. Você deveria estar acostumado, porque Ele já te avisou e você deveria ter se preparado para isso. Então, se você saiu da igreja porque ficou magoado com algum líder religioso, volte para a igreja. Deus não tem nada a ver com o que o líder religioso fez com você. Seja forte, não se abale. E ele continua dizendo, Mateus 24, versículo 9, ele nos alertou, e ele diz aqui, ó, então vos hão de entregar para serdes atormentados. Então nós temos que estar preparados para as pessoas nos atormentarem, nos perturbarem, e ainda assim a gente não se abalar. Amém? Você tem que estar preparado para ser expulso.
Imagina aqui comigo se hoje o teu pastor te expulsa da sua igreja. O que você faria? Mas Jesus te alertou. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Você deveria estar preparado até para ser expulso da igreja. Simplesmente por seguir a Cristo piedosamente. Você está preparado hoje para o teu líder te expulsar da sua igreja? E nem por isso você se afastar, parar. Está preparado? Você deveria estar preparado para isso. Você deveria estar preparado para ser abandonado. Porque chegou um momento na fase da vida de Cristo que ele foi abandonado por todos. Está preparado para ser abandonado e ainda assim continuar firme? Deveria estar preparado porque isso pode acontecer. Estamos preparados para a traição? Aquele que mete a mão comigo no meu prato é o que me trai. Você tem que estar preparado até para a traição. Você tem que estar preparado para ser deixado só e ainda assim continuar buscando a Deus. Está preparado para ser deixado só? Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, Paulo vai dizer que ele se alegra em suas fraquezas, quando passa por injúrias, quando passa necessidades. Pode haver um momento da nossa vida que nós passemos por necessidades e temos que estar preparado para esse momento. E ele continua, perseguições, angústias por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. E eu quero ler com você a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Se você tiver uma Bíblia aí, acompanha comigo. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Diz assim, ó: porque que glória será essa, se você pecando, você é esbofeteado e sofre? Ora, não tem glória nenhuma, né? Em pecar e sofrer por causa disso. Isso é consequência do pecado. Mas, se você faz o bem, é afligido e sofre, isso é agradável a Deus. Ora, se você está sofrendo por estar fazendo o que é correto, se alegre, sorrisão no rosto. Isso é bom diante de Deus, isso é agradável. Deus se agrada quando você sofre sem merecer. Vai entender, né? Ó, versículo 21. Porque para isso você foi chamado. Você foi chamado e eu para sofrermos sem merecermos. E se nós estamos sofrendo sem merecermos, é para nós exultarmos, alegrarmos-nos. E a nossa recompensa será grande. Isso é sinal que nós estamos no caminho certo. E ele continua. 21. Porque para isso você foi chamado, pois também Cristo padeceu por nós, nos deixando exemplo, para que sigamos as suas pisadas. 22. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando o injuriava, ele não injuriava. E quando sofria, não ameaçava. Ó, outra coisa que você deve guardar, não ameace ninguém. Pare de ameaçar as pessoas que estão fazendo você sofrer. Olha o que você tem que fazer. Versículo 23. Não ameaçava, mas se entregava àquele que julga justamente. Olha aí. Então, quando você estiver sendo injuriado, não injurie de volta. E quando você estiver padecendo, não ameace ninguém. Porque você foi chamado para isso. Você foi chamado para sofrer sem merecer, por estar carregando o nome de Cristo em você. Não é o discípulo maior que o seu Senhor. Se a mim fizeram isso, farão isso também com vocês. Todavia, ao Senhor agradou moer a Cristo. E assim como Cristo foi moído, nós também seremos moídos nessa terra. Mas pastor, então Deus é masoquista, né? Ele gosta de ver a gente sofrer, não. Sabe por que Deus permite a gente passar pelas moendas? Para que a gente amadureça, deixe de ser criança, crescemos em autoridade, força, sejamos mais fortes. Tem um lado bom da moeda. A moeda é para a gente deixar de ser menino e menina e nos tornarmos autoridade. Amém? E continua. Vamos ler o versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro,
para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Uma coisa interessante é que Deus, deixa eu ver aqui, pode entrar aí também, Janete, fica à vontade. Ah, tá, foi sem querer, né? Outra coisa aqui interessante que eu leio com você é que você leu aqui comigo que pelas feridas de Cristo nós fomos sarados, não é isso? E Deus uma vez falou comigo sobre isso. Muitas feridas Deus permite na nossa vida para que através dessas feridas nós possamos sarar outras pessoas. Então, veja com um lado bom o que você está sofrendo nas suas feridas. Suas feridas é para poder sarar alguém lá na frente. Amém? Então se prepare para a moeda. Então, o que eu chego de conclusão com essa palavra aqui, né? Você acabou de ver as suas fases da sua vida em Cristo. Tudo que eu falei aqui até agora é o que você precisa passar para amadurecer, para deixar de ser menino e menina. Todos os que servem Cristo piedosamente terão que passar por tudo isso que foi falado aqui, nesse vídeo de hoje. Outra coisa que eu aprendo aqui, o período da moenda, ele é o nosso Getsemane. Não tente fugir do seu Getsemane. Você precisa suar grandes gotas de sangue no seu Getsemane. Getsemane em hebraico significa o lugar da prensa. Era onde era produzido todo o azeite de Israel. No Getsemane, tinha lá a prensa. Era um rolo de pedra que prensava as azeitonas para dela tirar o azeite. E por que Cristo suou grandes gotas de sangue lá? Para nos ensinar que todos nós temos um Getsemane e precisamos passar pela prensa. O que é mais caro, a azeitona ou o azeite? Claro que é o azeite. Mas por que o azeite é mais caro? Porque passou pelo processo da moenda, da prensa. Então você vai ter muito mais valor, você vai crescer muito mais, você vai ser muito mais cheio do Espírito quando você conseguir passar pelas prensas. Não veja a prensa como algo ruim, não veja a moenda como algo ruim. As dificuldades que Deus me permite você passar para você crescer, é para você amadurecer. Mas o que a maioria faz? Na prensa murmura, reclama, pragueja, duvida, se afasta, desanima, bota a culpa nos outros. E aí? O que você vai fazer hoje? Você vai adorar ou você vai reclamar? Outra coisa que eu aprendo, né? É que quando nós estivermos na prensa, nós oremos ao Pai, todavia seja feita a tua vontade. A gente pode até falar, Senhor, se possível, passa de mim, né, esse cálice. Mas nós temos que terminar a frase dizendo, todavia seja feita a sua vontade nessa moenda, nessa prensa que eu estou passando agora. Outra coisa que eu aprendo aqui, nós precisamos ser uma igreja forte. E nós só seremos uma igreja forte se nós estivermos preparados para os dias maus. Não se prepare só para receber bênção. Se prepare também para o seu dia mau. Se prepare sim para ter bênção, mas se prepare também para o seu dia mau. Amém? Outra coisa que eu aprendo aqui, pare de exigir as coisas dos outros. Pare de ficar magoado com as pessoas. Sabe por que você está magoado com as pessoas? Você está triste com elas porque você espera muito delas. E aí que está o problema. O problema não está na pessoa que te magoou. O problema está no que você esperava dela, que ela não podia te dar. Ela não te deu e você ficou magoado. A culpa é sua. Você não deveria estar magoado, triste com ninguém. Porque ninguém é obrigado a te dar o que você quer. Aí é por isso que você vive triste, desanimado e fraco. Você espera demais dos outros. Coisas que os outros não podem te dar. Em vez de você esperar e olhar naquele que prometeu assim, ó. Eis que faço nova todas as coisas. Você deveria olhar e esperar naquele que disse assim, ó. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e o que não subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Só que você inverte e espera isso das pessoas. Ninguém é obrigado a te dar nada. Eu não sou obrigado a te dar nada do que você espera que eu te dê. Você não é obrigado a me dar nada do que eu espero que você me dê. Aí é por isso que você vive triste, deprimido. Você espera demais dos outros. Acorda. É por isso que você está fraco, desanimado. Você espera demais das pessoas. Outra coisa que eu aprendo aqui é que se você não suportar essas moendas da vida, essas moendas, essas dificuldades que eu mostrei aqui na palavra de hoje, você vai viver magoado, triste, deprimido
decepcionado, ansioso, preocupado. Você vai viver com vitimismo, complexo de perseguição. Você vai começar a fugir da realidade através dos vícios. Se você não suportar as dificuldades da vida, você vai desenvolver vícios. O vício nada mais é do que uma fuga da realidade sofrida. E é isso que você quer para você? Talvez você já esteja afundado nisso. Você vai ficar doente. A sua vida vai parar. Você sempre vai botar a culpa em alguém. Eu te convido hoje a botar a culpa em você mesmo. Você não saiu da igreja porque alguém te maltratou. Você saiu da igreja porque você esperou demais das pessoas e as pessoas não deram o que você esperou e por isso você saiu. A culpa não é delas, a culpa é sua. Você não tem que esperar nada de ninguém. E você esperou algo de alguém que aquela pessoa não podia te dar. Você saiu por culpa sua. Se culpe hoje. Pare de botar a culpa nos outros. Ah, eu não vou na igreja por causa do fulano. Não, você não vai, é porque você não quer. É porque você é fraco. É porque você não aguenta perseguição. Por isso que você saiu. E aí se justifica estando fora da igreja, colocando a culpa nos outros. Pare com isso hoje. Amadureça. Aí você não vai dar fruto se você não suportar as moedas que foram ministradas hoje. Você vai estagnar na sua vida. E os seus anos de vida serão um pior do que o outro. Nós vamos viver uma vida miserável. E nós vamos viver colocando sempre a culpa nos outros. E eu quero ler aqui Isaías 53, versículo 10, para a gente terminar. Eu já vou terminar. Isaías 53, versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moer Cristo. Aí, ó. Agradou moer Cristo. Continuando. Fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ora, Deus permitiu Cristo passar pela moeda. Sofreu muito. Mas hoje, ele tem um nome sobre todo nome e todos os joelhos devem se dobrar para ele. Se você suportar as moedas de hoje, você será honrado, você vai crescer, você será abençoado, você será transformado, você vai chegar no novo patamar, você vai colher frutos. Aí ele continua, ó, verso 11. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Está falando de Jesus, sofreu pra caramba. Mas ele viu o resultado do trabalho. Ficou satisfeito. E com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Versículo 12. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, eu termino dizendo que o Senhor se agrada quando você está sofrendo sem merecer. E eu deixo um alerta para você, nós precisamos ser uma igreja forte. Uma igreja que aguenta perseguição. A gente tem que deixar de ser menino. Estamos só nos preparando para a bênção, nós temos que nos preparar também para dias maus. Para de se afastar da igreja por qualquer coisinha. Para de botar a culpa nos outros por você não frequentar mais igreja. Seja homem, seja mulher, coloque a culpa em você mesmo. Você espera demais das pessoas e ninguém é obrigado a te dar nada do que você espera delas. Se você tem que esperar algo de alguém, se você tem que olhar para alguém, esse é Deus. Então deixem de ser crianças, amadureçam na fé, se preparem para o dia mau, porque Salomão falou, serão muitos. Se prepare também para as bênçãos, mas se prepare também para os dias maus. Que sejamos uma igreja forte, uma igreja de Atos 2, preparada para a perseguição, preparada para a bênção, mas também preparada para a perseguição. Que Deus nos abençoe, sejamos fortes e não fuja do seu Getsemane. Você vai precisar suar grandes gotas de sangue. Você vai precisar passar pela sua moenda, então passe por elas. Deixem de ser crianças, alimentados por leitinhos. Pare de procurar a igreja que só prega o que você quer ouvir. Procure uma igreja que te confronta na verdade. Deixem de ser crianças. Deus abençoe e até a próxima, se Ele permitir.